Essa é a nossa aula de número 44, certo? E que veremos funções, certo? Ou função. As coisas iniciais de função. Por exemplo, função, você tem o seguinte: no conjunto com A diferente de zero e B diferente de zero, temos uma função ou aplicação, certo? Que é também o nome de função, de A do conjunto A no conjunto B, se cada elemento de A tem somente um elemento em B, certo? O conjunto B pode ter infinitos elementos, não interessa, pode ser uma reta que tem infinitos elementos, mas o conjunto A, cada elemento de A só tem um e somente um elemento em B, certo? Bom, essa é a definição mais formal de função. Foi daí que se criou o termo, certo? Bom, função do primeiro grau ou linear, certo? Porque é uma reta. A única função que é uma reta é a linear, certo? Você tem y igual a x mais b, certo? Ax elevado a 1, que não precisa colocar, mais b. Por isso que ela é a função do primeiro grau, que hoje chama-se ensino fundamental, certo? Porque ela é do primeiro grau. O expoente do x é 1. Da variável principal é 1, certo? Bom, com A obrigatoriamente diferente de zero e A e B pertencente aos reais, certo? Bom, função linear, seu gráfico é uma reta. Por exemplo, y igual a 2x. Está aqui o exemplo, y igual a 2x. Quando x for 0, 2 vezes 0, 0, y igual a 0. X igual a 0 fica 0. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2, x igual a 1, y igual a 2. Quando o x for menos 2, 2 menos 2, for menos 1, 2 menos 1, dá menos 2, y igual a menos 2. Tem um par ordenado 1, menos 2. O par ordenado aqui, ó, nesse ponto, temos o par ordenado menos 1, menos 2, certo? Só que da agora em diante, ninguém toca muito em par ordenado, né? É uma coisa que já se sabe, certo? Quando você sabe que o ponto 2 tem o 1 e o 2, é o par ordenado 1, 2. Acabou, certo? Bom. Por exemplo, aí diz se x igual a 1, y igual a 2. Se x igual a 1 a menos 1, y igual a menos 2. Que é o que nós fizemos lá. Observação, isso aqui é muito importante. Muito importante. Importante até demais, certo? Nem todo professor de matemática vai lhe dizer isso. Eu disse para os meus alunos do ensino fundamental, do ensino médio, e estou dizendo agora para os alunos do fundamental e do médio, certo? O produto cartesiano forma 4 gráficos, certo? Uma reta inclinada em relação ao eixo XY. O segundo, a reta inclinada ao contrário em relação ao XY. Todas as duas são funções lineares, ou do primeiro grau, certo? Uma reta paralela ao eixo X, pode ser para cima ou para baixo, paralela ao eixo X, é chamada de função constante, certo? O outro é uma reta
perpendicular a x, ou seja, paralela a y, não existe função. Não forma função. Certo? Porque você tem que definir quem é a função principal, a variável principal da função. É o x ou é o y? Se definir o que é o x, a reta horizontal. Então o y é a reta secundária. Por isso que isso aqui não forma função. Certo? Porque eu tenho um elemento. Vamos supor que isso aqui seja 1. O elemento 1 tem esse elemento 1, esse elemento 2, menos 1, menos 2, esse elemento 1. Quer dizer, você tem 1 tendo infinitos elementos em B. 1 do ponto A tendo infinitos elementos em B. Não existe isso. Em função não existe isso. Existe isso. Cada elemento de x aqui tem um e somente um elemento, que é o elemento 1. Que é o elemento de número 1. Pode ser o elemento de número 10, de número 100, de número 1000, 530, 1 milhão. Pode ser qualquer um. Mas ele tem... Cada elemento de A não só tem um elemento B? Sim, só. Mas todos os elementos são iguais, certo? Em B. Todos os elementos de A são o mesmo elemento de B. Porque B só tem um elemento. Certo? Então, isso é função. Agora, isso aqui não é função. Você tem o sentido contrário. Certo? Você tem... Certo? Você tem aqui, por exemplo, OBS, oscilação, conjunto A, conjunto B. Tem só o elemento 1. Aqui tem o 2, tem o 4, tem o 6. Todos têm um e somente, cada elemento de A tem um e somente um elemento em B. Ah, mas todos são o mesmo. Sim, são o mesmo. Mas somente um elemento em B. Cada elemento de A só tem um elemento em B. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário disso aqui. Ocorre o contrário. O 1 terá infinitos elementos em X. Aliás, é o contrário. É o contrário. É se eu botasse no lugar de AB, no lugar de B, o A. Trocasse o de A por B e B por A. Aí eu tinha o contrário. Então não é função. Certo? Bom, função quadrática ou do segundo grau. Y igual a x2 mais bx mais c. Certo? O A tem que ser diferente de zero, sempre. E A, B e C pertence aos reais. Certo? O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Por exemplo, y igual a 2x menos 1. Quando x for menos 1, quadrado menos 1 dá 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. E o resto é do mesmo jeito. Você pode fazer do mesmo jeito. Certo? Então você tem a parábola que passa no vértice, que é menos 1, que é o ponto 0, 1, 0 menos 1, né? Ponto 0 menos 1 é o vértice. E acabou o problema.
Acabou o problema. A outra, você tem, na função, se A for maior do que zero, a concavidade é para cima. A maior do que zero. Se A for menor do que zero, a concavidade é para baixo. A menor do que zero. A concavidade é para baixo. Porque se é uma parábola, ou ela tem uma concavidade para cima ou para baixo. Só tem duas opções. Ou ela é para cima ou é para baixo. Certo? Com uma reta, só tem três opções. Inclinada para a direita, inclinada para a esquerda ou paralela ao eixo X. Certo? Bom, o vértice da parábola é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Essa é a expressão do vértice, que é o ponto mais baixo da parábola. Que é o ponto mais baixo da parábola. É dado por essa expressão. A raízes da função quadrática. Primeiro eu vou contar o delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Para A maior do que zero, porque A maior do que zero, você sabe que a concavidade é para cima. A menor do que zero, a concavidade é para baixo. Certo? Você tem, quando o delta é positivo, corta duas vezes o eixo X. Em X1 e X2. Maior do que zero, portanto, delta. Quando delta for igual a zero, corta uma vez o eixo X. X1 igual a X2. Quando delta for igual a menor do que zero, ele fica acima do eixo X. Certo? Aí eu coloquei para menor do que zero, os gráficos estarão invertidos, é claro. Mas menor do que zero, o gráfico está invertido. Isso aqui fica invertido, isso aqui fica invertido assim, toca só aqui. Esse ficará abaixo do eixo X. Certo? Bom, exercício. Você tem, por exemplo, y igual a menos x2 mais 2x. Quando o x for menos 1, fica o quadrado de menos 1 é 1, comenda menos 1, menos 2 menos 1, menos 2, dá menos 3. Quando o x for 1, 1 ao quadrado dá 1, dá menos 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, certo? O vértice da parábola é menos b menos 2 sobre 2a, 2 vezes menos 2, certo? Menos b, cadê? Menos b, que é 2, positivo, fica com menos 2. Então fica menos 2 sobre menos 2. E menos delta. Bom, o delta aqui é fácil calcular, porque é B2, 2 ao quadrado 4, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 0. C é 0. Não tem C aqui, é 0. Então fica menos 4. Sobre 4A. 4 vezes menos 1, menos 4. Aí se tiver tudo positivo, 2 por 2 dá 1, 4 por 4 dá 1. Dá 1. Então a parábola é essa. Certo? E aqui é o vértice. É o vértice da parábola. O ponto 1. Que correspondeu a esse aqui. X igual a 1 e y igual a 1. Certo? Agora, esses exercícios vocês podem fazer do mesmo jeito. Todos eles são do mesmo jeito. O C igual a 0. Olha aí. O C, aqui o C nem é 0. O B é que é 0. O B é que é 0. O C não é 0. Certo? É diferente de 0.
Então fica mais fácil. Certo? Portanto, tchau, passar bem.